Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem nessa manhã chuvosa, uma manhã gostosa. Queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui com os homens de sucesso em Deus para apreciar esse momento, uma palavra gostosa, uma direção de Deus para nós nessa manhã. Gostaria de estar fazendo a nossa oração, como de costume, a oração para estar iniciando a nossa live. Gostaria que os irmãos dobrassem a cabeça. Senhor Pai querido, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por mais essa manhã, ó Pai. Nós convidamos o Senhor, ó Pai, para estar aqui presente na nossa oração, na nossa reunião, ó Pai, de homens de sucesso em Deus. Que Teu Espírito Santo, ó Senhor Jesus Cristo, esteja aqui presente, ó Pai. Nós damos total liberdade para o Senhor, ó Senhor Jesus. Nós lhe convidamos a participar da nossa reunião, ó Pai. Alcance, Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que estiverem nos ouvindo, ó Pai, nos vendo, ó Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha trazer uma palavra de conforto, de esperança a todos necessitados, ó Pai. Em nome de Jesus, nós lhe agradecemos. Amém. Bom, irmãos, essa manhã eu gostaria de estar trazendo uma palavra para nós, seria mais uma palavra de reflexão, né? De onde está a nossa esperança? De onde vem a nossa esperança? Porque hoje, nos dias atuais, o que nós nos deparamos? Com muitas pessoas que já perderam as esperanças, aquelas pessoas que não têm mais ânimo, aquelas pessoas que já não sabem mais da onde conseguir a esperança. E nós vamos ver através dos textos bíblicos de onde nós temos que se agarrar, de onde nós temos que vir o nosso socorro, aonde tem que estar firmada a nossa esperança. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, em decorrência de toda essa pandemia, não só a pandemia, mas os problemas nossos do dia a dia, se já não bastasse todos os problemas que nós já vivemos, a esperança ela está cada vez mais escassa. E a esperança nós temos que ter uma renovação diária dela. Nós temos que buscar essa esperança, ter essa renovação, porque senão nós não conseguimos viver, nós não conseguimos desempenhar nosso papel de cristão, de pai de família, no nosso trabalho, na nossa relação conjugal. Eu gostaria, irmãos, de estar trazendo, antes de estar trazendo o texto principal, eu gostaria de estar abrindo lá em Provérbios, que ele fala um pouco sobre a esperança. Provérbios 13, 12. Diz assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Olha só o que a palavra de Deus nos fala. A esperança que se retarda deixa o coração doente. O que é isso, irmãos? É aquela esperança que nós temos. A esperança é algo que nós temos, que algo de bom vai acontecer no futuro. E muitas das vezes, esse algo que nós esperamos tanto, que nós ansiamos tanto, não acontece no momento que nós queremos. E aí acontece justamente o que trata aqui em Provérbios. Ou seja, nós vamos ficando doentes, a nossa alma vai ficando doente. Por quê? Porque aquilo não acontece. Nós vamos perdendo a esperança naquilo que nós queremos que aconteça no futuro. E nós não podemos nunca, jamais deixar isso acontecer. Agora eu queria entrar no nosso texto principal. Gostaria que os irmãos abrissem em Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6. Aqui nós vamos entrar um pouquinho na história de Jó. Por quê? Porque a história de Jó ela é uma história tão bonita que traz vários desdobramentos, traz várias lições de vida para nós. Mas eu gostaria de focar
em uma específica, que é a esperança. Vamos lá então, a partir do 6. Diz assim: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Olha aqui, o Senhor, ele dá uma liberalidade para Satanás, mas porém, Deus, a única objeção que Deus faz: não toque na vida dele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Olha só, irmãos, se nós parássemos aqui, isso daqui tivesse acontecido com nós, só que não fosse mais além, o que será que qual será a nossa posição? Qual seria a nossa posição? Somente se nós tivéssemos parado aqui. Se algo nosso tivesse sido roubado, por exemplo, qual seria a nossa reação diante de Deus? Mas se já não bastasse, vamos além. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhes contar. Irmãos, para aqueles que têm filhos, olha só a sequência de decepções que Jó foi tendo. Para aqueles que têm filhos, eu gostaria que os irmãos se atentassem bem e, de uma certa forma, vivessem um pouco dessa história que nós estamos lendo. Se colocasse um pouco nessa situação de Jó, para que nós possamos sentir um pouco só do que Jó passou. E nesse meio tempo ter uma reflexão de como seria a nossa atitude diante de todos esses fatos. Continuando, ao ouvir isso, ou seja, que os filhos, todas essas atitudes e que os filhos tinham morrido, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. O 2. O 2 aqui, vamos até o 10. Que seria a segunda provação de Jó, vamos dizer assim. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. Ou seja, sempre Satanás no meio da história. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela.
Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Olha só, de novo, Deus dizendo aqui: você pode fazer tudo, menos tocar na vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Essas feridas, irmãos, realmente eram feridas terríveis, muito terríveis, que nos dias de hoje a gente poderia ver como um câncer terminal, mais ou menos. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Vejam bem, irmãos. Diante de tudo que Jó passou, essas situações que eu, ao ler esse texto de Jó, eu comecei a tentar me colocar no lugar dele e fazer uma autorreflexão. Qual seria a minha reação diante de tudo isso que aconteceu com Jó? Até então, em nenhum momento saiu dos lábios dele palavras contrárias a Deus. A sua fé se manteve inabalável. E hoje, o que nós vemos? Por muito menos, por muito pouco, nós perdemos a esperança em Deus. Perdemos a esperança naquilo que nós almejamos tanto. Ou seja, aquilo que tanto você pede e espera. Porque quando a esperança é algo que a gente pede e espera. A esperança é uma coisa boa. Quem vai pedir algo ruim? E muitas das vezes, por muito menos, por tão pouco, nós acabamos jogando a toalha. Nós jogamos a toalha literalmente. Nós perdemos a esperança em Deus. Nós temos que focar em tudo isso que aconteceu com Jó. Isso é uma lição de vida. E fazer uma análise. Aonde está a nossa esperança? Será que realmente nós cremos que Deus é o Senhor de tudo? É o Senhor que pode curar? É o Senhor que pode restaurar? É o Senhor que pode fazer milagres? Será que realmente nós estamos tendo essa postura? Nós temos tendo essa confiança, essa esperança em Deus? Essa perseverança? Estamos perseverando naquilo que realmente nós estamos buscando? Se nós pegarmos, até então, Jó, ele não questionou nada. Nós vemos mais adiante que o quê? Jó questionou algumas coisas. Ele deixou, porque nós, seres humanos, nós somos carnais. Mas em nenhum momento ele deixou de ter fé em Deus. Mas, claro, diante de tudo isso, se nós pegarmos trechos aqui, posições dos amigos de Jó, nós vemos que realmente Jó ele questionou algumas coisas, né? Mas em nenhum momento acredito que ele perdeu essa esperança, que lá no final Deus iria reverter toda essa situação. Vamos pegar lá em Jó mesmo, no capítulo 19. Olha só o que diz lá. Nós podemos ver bem a esperança que Jó tinha. Diz assim, no 19, 23, para aqueles que estão acompanhando com a Bíblia.
Jó 19, capítulo 19, o 23. Diz assim: quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Olha só, Jó, ele mantinha a esperança em Deus. E é essa a posição que nós temos que ter. Manter a esperança em Deus. Independente do que esteja acontecendo na nossa vida. Independente se nós passamos por problemas financeiros. Estamos passando, sim. Todos têm algum tipo de problema. Ou financeiro, ou matrimonial, ou pais e filhos, ou no trabalho. Muitas questões envolvem a nossa vida. A nossa vida aqui na Terra não é fácil, irmãos. Nós somos cristãos, mas mesmo assim nós enfrentamos problemas. Nós não estamos imunes dos problemas. Mas a posição que nós temos que ter, como acabamos de dizer aqui em Jó, manter a esperança em Deus. Podemos até, às vezes, dar aquela escorregada, dar aquela, mas nunca perder a esperança em Deus, nunca deixar de perseverar. Ou seja, a esperança é aquela atitude diária. A todo dia nós temos que renovar nossas esperanças. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa morta. E nós vamos ver lá, mais aqui na frente, o que fala em relação à esperança. Quem não tem esperança em Deus, que Deus reverte situações, que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, é uma pessoa morta. Ela é como se fosse um zumbi aqui na Terra. Ela está vivendo, mas não vivendo. Olha só que palavra esquisita de se falar. Mas ela está vegetando, ou seja, uma pessoa sem esperança. Se a gente pegar, agora eu gostaria que os irmãos abrissem Zacarias 9:12, que fala da promessa de Deus para quem tem esperança. Vamos lá, em Zacarias. Em Zacarias 9:12, diz assim, a palavra de Deus para a gente: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Ou seja, a palavra de Deus diz aqui: volte à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Prisioneiros da esperança. Nós temos que ser não prisioneiros de coisas terrenas, não prisioneiros de coisas materiais, não prisioneiros de coisas que não agregam em nada na nossa vida, não prisioneiros de cobiças, não prisioneiros de inveja, não prisioneiros de desejar o mal ao outro, não prisioneiros de levar picuinha para o outro. Nós temos que ser prisioneiros da esperança. E olha só o que Deus promete para quem tem a esperança como seu prisioneiro. Ele restaurará tudo em dobro. Nós vamos ver em Jó o que aconteceu em Jó, lá no capítulo 42, a hora que nós vamos finalizar a palavra de hoje. Mais uma vez Deus está dizendo aqui: quem tem esperança, tudo que você perdeu, tudo que a sua esperança esmoreceu no meio do caminho, Deus restaurará em dobro para você. Basta ter esperança naquele que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz tudo, o Deus que para Ele não tem impedimentos, o Deus que move montanhas, move montes. Temos que ter essa esperança. Isso é o que fala em Zacarias. Voltando, quando eu mencionei que todos aqueles vivos, eles têm esperança. Vamos abrir lá em Eclesiastes 9:4. Eclesiastes 9:4.
Diz assim a palavra de Deus para nós: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Olha só. Irmão, você está vivo? Se você está vivo, você tem esperança. Ou seja, se você está vivo, você é obrigado a ter essa esperança. Você tem que deixar as cicatrizes serem saradas. Você tem que deixar aquela coisa ruim que aconteceu, aquilo que te impediu de ter essa esperança, aquilo que está no seu coração que você fala, não, eu não sou mais capaz disso. Não, eu não vou conseguir mais isso. Isso é causa perdida para mim. Você não pode, irmão. Porque você está vivo. Você está vivo. Não interessa se você está um vivo vegetando. Mas você está vivo. Para Deus, você está vivo. Então a palavra de Deus diz, se você está vivo, você tem que ter essa esperança. Você não pode vegetar. Ah, Rodrigo, mas é fácil falar, mas eu passei por isso, eu passei... Você nem imagina que eu passei. Irmãos, todos nós temos feridas que precisam ser saradas. Todos nós passamos por aflições. Cada um de nós tem um problema. Se eu falar o meu problema que me aflige aqui hoje, muitos dos irmãos vão falar, nossa, mas isso é problema? Imagina. Da mesma forma que se os irmãos falarem, se os irmãos pudessem estar na reunião e contassem os problemas, muitos que talvez estariam aqui falando, nossa, mas isso é problema para você? Então, problemas, irmãos, angústias, aflições, é muito particular de cada um. Nós não podemos julgar problemas. Nós não podemos apontar problemas dos outros, falando, nossa, mas fulano de tal se abateu, perdeu a esperança só por isso. Mas esse só por isso para o irmão pode ser o fim do mundo. Se nós não tivermos essa esperança em Deus. Friso bem, esperança em Deus. Friso bem, não perder a esperança nos nossos propósitos. Seja qual for o propósito de vocês. Seja propósito financeiro, seja propósito no trabalho, seja propósito na sua casa, seja propósito com seus filhos, seja propósito marido e mulher, seja propósito ministerial. Se Deus está falando com você, se Deus está te chamando você para algo, tenha esperança, tenha confiança, persista, que Deus vai cumprir aquilo no momento, não nos nossos momentos, que nós achamos que é o correto. Jó, por exemplo, irmãos, vamos parar para pensar. Você acha que Jó, quando começou aqui, ele começou a perder os bois? Acho que ele já não queria cessar aquilo ali? Parar com tudo isso? Será que ele queria continuar? Acredito eu que não. Mas tudo tem um propósito de Deus. E de onde vem essa nossa esperança? Vamos lá no Salmo 62. Salmo 62, o 5, diz assim, a palavra de Deus diz para nós, descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Ou seja, a palavra de hoje, se os irmãos repararem o que aconteceu, ela vem afunilando. Começou aqui, ela vem afunilando. Ou seja, vamos fazer assim, né? Porque Deus tem que estar no topo. A nossa palavra começou aqui, está terminando aqui. A nossa esperança tem que estar onde? Em Deus. Como diz o Salmo 62. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Ou seja, a nossa esperança não pode estar em nós mesmos. A nossa esperança não pode estar na conta bancária nossa. A nossa esperança não pode estar no nosso cargo. A nossa esperança não pode estar nos nossos diplomas. A nossa esperança não pode estar em outras coisas aqui da terra. A nossa esperança tem que estar em Deus. A nossa esperança estando em Deus, tudo isso que foi falado, Deus vai dar um jeito de nós conseguirmos desfrutar de tudo isso aqui na terra. Porque Deus, Ele quer que nós se preocupemos
com a vida eterna, mas Deus quer também que nós, filhos deles, tenhamos o melhor dessa terra. E nós temos que ter a esperança nessa palavra. Não só pensar na vida eterna, mas pensar aqui. Deus quer isso para a gente. Deus não quer uma vida de sofrimento. Deus não quer uma vida de depressão. Deus não quer uma vida de angústia para nós aqui na terra. Nós não temos que viver angustiados nessa terra. Momentos de tristeza vem? Claro que vem. Mas esse momento Deus não quer que venha a persistir. Deus quer o quê? Que nós tenhamos vida e vida em abundância. Deus ele não quer só a vida eterna para nós. Deus quer o melhor dessa terra para todos nós. E o que o Salmo 146 diz? Que a esperança, aquele que tem esperança, ele tem a felicidade. Ou seja, a felicidade genuína, aquela felicidade diferente, aquela felicidade que coisas dessa terra não pode ser comprada, ela só vem da esperança, daquele que espera em Deus, daquele que crê que o Deus vai tirar você daquela situação, é aquele que crê, que espera que Deus vai reverter aquela situação que nós estamos passando hoje. Nós temos que crer, temos que esperar em Deus, que Deus está preparando nós para algo lá na frente. Veja bem, nós temos que pensar assim: meu Deus, essa provação que eu estou passando hoje, esse problema que está sendo insuportável para mim, que eu não vejo saída, mas eu tenho que esperar, eu tenho que confiar, eu tenho que crer, ter essa esperança que Deus está nos preparando para algo lá na frente. Para finalizar, irmãos, Jó, voltando lá em Jó, Jó capítulo 42. Jó 42, vamos lá. Olha só aqui o que diz lá. De Jó 42, do 10 ao 12. O 10 diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, ou seja, aqueles amigos que vieram, aqueles 3 amigos que vieram, até falar coisas boas para Jó, mas sem ter a vivência com Deus. Palavras boas, agradáveis, mas aquelas palavras que não vinham realmente da convivência com Deus. Diferente de Jó. Jó, ele tinha intimidade com Deus. Ele deu umas questionadas no meio do caminho, mas ele tinha a intimidade. Ele tinha propriedade para falar com Deus. Ele tinha propriedade para falar de Deus. Então diz assim, no 10: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Ele deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Olha que maravilha, irmãos. Depois de um momento que Jó teve, de uma certa forma, abençoar aqueles que quiseram levantar ele, mas que não usaram da propriedade que Deus queria que eles usassem, Deus, de uma certa forma, Jó, de uma certa forma, abençoou aqueles amigos dele. E aqui eu gostaria de deixar um testemunho meu, rapidinho, não vou tomar muito tempo dos irmãos. Para quem me conhece, tem uma certa convivência comigo, sabe que eu fui a vida inteira uma pessoa depressiva. Eu fui a vida inteira uma pessoa que muitas das vezes duvidou de Deus. Então, nossa, Rodrigo, mas o que tem a ver a sua história com a história de Jó? Calma lá. Eu, muito diferente de Jó, muitas das vezes eu colocava as forças, a esperança em mim mesmo. Eu, muitas das vezes, colocava a esperança no que eu tinha. Muitas das vezes colocava a esperança
um diploma que eu tinha, talvez um conhecimento terreno que eu tivesse. E antes da minha conversão, eu falo isso antes da minha conversão, eu fui a vida toda uma pessoa depressiva, uma pessoa que não queria ter contato com ninguém, uma pessoa para baixo, que nada dava certo, uma pessoa totalmente pessimista, uma pessoa que depois, no decorrer dos anos, eu desenvolvi a síndrome do pânico. Mas eu não demonstrava isso para ninguém. Eu demonstrava aquela pessoa forte, aquela pessoa, não, eu sou capaz, não eu. Eu não conheci esse Deus que hoje eu conheço. E para resumindo a história, que é uma história muito longa, eu tive 2 empresas, fiz 2 sociedades. A primeira sociedade foi com as minhas próprias forças, com a esperança em mim mesmo. E minha esposa, para quem conhece ela sempre ela veio de uma família cristã, ela sempre foi aquela mulher fervorosa, aquela mulher que a esperança dela acontecia, as coisas estavam caindo no mundo, mas a esperança dela estava onde? Em Deus. Eu parava e pensava, meu Deus, ou eu sou muito louco, ou ela é muito louca. Por que, meu Deus, está caindo no mundo? E essa mulher está clamando por ti? Pois bem, eu ficava quieto, às vezes até muitas vezes brigava com ela, porque eu era uma pessoa muito possessiva. Por quê? Quando nós temos um problema tão grave com nós mesmos, que nós transferimos esse problema para as outras pessoas. Nós não admitimos que o problema está com nós, mas nós transferimos esse problema para outra pessoa. E essa outra pessoa que estava do meu lado é minha esposa. Pois bem, fiz a primeira sociedade. Ela foi contra, ela me questionou, você consultou a Deus? Eu falei, não, mas dentro de mim eu falava, não estou pirada. Para que consultar? Eu estou vendo que é um negócio bom. Eu fiz pesquisa, isso. Não que nós não temos que fazer, temos sim. Mas eu fiz de uma forma que Deus não estava naquilo ali. Pois bem, resultado, falência da primeira empresa. Bom, resultado da falência da primeira empresa, para uma pessoa depressiva, para uma pessoa que não confiava, não tinha confiança em si próprio, mas mostrava que tinha. Falência, primeira falência para uma pessoa que não tinha Deus, conhecer Deus e falar, mas não viver com Ele. Resumindo, cama, depressão, casamento quase falido. Pois bem, irmãos, se já não bastasse, eu tive a ideia de abrir uma segunda empresa. Essa segunda empresa, da mesma forma. Porque quando a gente fica ruim, às vezes até lembra de Deus. Mas quando a gente começa a ver com os nossos olhos que algo pode dar certo na nossa vida, muitas das vezes nós esquecemos daquele Deus. Principalmente quando nós não convivemos com Deus. Esse é o principal. Nós deixamos de lado. Como uma roupa que a gente tira e deixa ali. Resultado? Falência da segunda empresa. Falência da segunda empresa. Os irmãos estão até imaginando que novamente, uma pessoa depressiva, síndrome do pânico, não tinha Deus, falência da segunda empresa, falência do casamento, falência dos filhos, casa destruída. Eu parei e pensei, falei, não é possível. Por que comigo, Deus? Muitos dos irmãos podem estar ouvindo isso daí e estar falando, nossa, mas eu já passei por isso. 2 só, passei por um monte. Mas, irmãos, é como eu falei no início, para cada um é uma coisa diferente. Bom, e minha esposa sempre intercedendo, orando. E eu, aquela pessoa que não permitia, aquela pessoa possessiva, aquela pessoa, e ela sempre querendo trabalhar. Sempre querendo trabalhar. Eu falei, não, você não precisa trabalhar. Não, eu sustento a casa. Bom, realmente, 2 empresas falidas, o dinheiro que eu tinha injetado nessas 2 empresas viraram pó. Praticamente de um dia para o outro, Rodrigo, com todo o conhecimento que achava que tinha, com
as próprias forças resolvendo tudo, falido. 2 empresas falidas, casamento quase falido, filhos quase falidos. Eu falei, poxa, tem algo de errado. E esse errado está comigo. Conversei com a Paloma, falei assim, me explica, quem é esse Deus que você tanto coloca essa esperança? Me explica, que eu não entendo, mas para mim já deu. Para mim já joguei a toalha. Veja bem, até então não tem nada a ver com a história de Jó. Ela foi falando de Deus para mim. Aquilo foi entrando no meu coração. E para resumir a história, um certo dia eu acordei e falei assim, eu quero me batizar. Mas aquele eu quero me batizar, não foi assim, poxa, eu quero me batizar para resolver a minha situação. Não, era algo que eu sentia, que eu precisava conhecer aquele Deus. Que através daquele Deus, não que poderia restaurar as minhas empresas, ou não, mas aquele Deus iria fazer algo na minha vida, que fosse a vontade dele e não a minha. Fiz o curso de batismo, me perguntaram, realmente é isso que você quer? É isso que eu quero. Me questionaram, é isso? É isso. Fui bem ciente do batismo. Me batizei. Vejam só, irmãos, para cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história. Um é assim, outros já levam mais tempo. Bati cabeça todo esse tempo. Me batizei. Não que você se batizou, seus problemas estão resolvidos todos. Sua conta bancária está altíssima. Seus filhos restaurados, seu casamento restaurado. Não. Mas é aquele começo que eu precisava dar. Me batizei, cheguei à noite, dormi, no outro dia eu falei para a Paloma, acordei e falei assim, Deus falou comigo. Ela olhou para mim e falou assim, deve ter pensado, ela não falou, né? Esse cara batizou, já está alucinado. Mas não, irmãos, Deus tinha falado comigo, eu tinha no meu coração que realmente era Deus falando comigo. Eu falei assim, Deus falou comigo, e Deus falou que você vai ser uma cabeleireira. Mas como? Você está ficando louco? Eu nunca pensei nisso. Eu falei assim, não, Deus falou comigo. Deus falou comigo, você vai ser uma cabeleireira. E com toda aquele Rodrigo armado que não permitia que ela trabalhasse, aquele olhar machista, eu fui e fiz a inscrição dela no curso de cabeleireiro. Ela fez, comecei a me aproximar de Deus, comecei a ter mais aquele Deus mais presente. Claro, tinha os resvalos da vida, né? Aquelas, às vezes, dúvidas, né? Mas eu tinha esperança que aquele Deus faria algo de novo. E quando eu me batizei, dali uns tempos, eu tinha um desejo forte no meu coração de servir a Deus. De servir a Deus. Só não sabia de que forma, irmãos. Porque eu tinha, antes de conhecer Deus, eu acreditava que para servir a Deus, você tinha que ser uma pessoa totalmente diferente. Não, servir a Deus é tão fácil, irmãos. Servir a Deus, você pode servir a Deus aonde você está, com quem você estiver. Pois bem, eu sempre tive esse desejo no meu coração, mas eu falava para Deus, Deus, eu tenho esse desejo, mas eu não sei de que forma. E Deus foi trabalhando na nossa vida. Eu fui abençoando a minha esposa. Deus falava sempre comigo. Deus mostrava para mim quem era a minha esposa. Era uma pessoa perfeita? Não. Temos os arranca-rabo? Temos. Temos as nossas diferenças? Claro, até hoje. Mas Deus mostrava o coração dela para mim. É algo impactante isso para mim. Porque Deus mostrava claramente quem era ela. E Deus falava no meu coração, você precisa investir na sua esposa, você precisa dar um voto de confiança nela, você precisa abençoar ela. E foi o que eu comecei a fazer, irmãos. Comecei a abençoar ela. Chegou um dado momento que eu só permiti, já no início que ela começou a atender, eu só permiti ela atender no fundo da nossa casa, de medo. Sabe aquela pessoa que tem medo de perder aquela posição? Realmente, eu era uma pessoa batizada ainda, mas eu tinha os meus espinhos ainda, tenho os meus espinhos, graças a Deus, Deus está me moldando. A cada dia Deus está me moldando mais.
Mas graças a Deus isso, para honra e glória ao Senhor Jesus, eu estou livre hoje. E chegou um dado momento, Deus falou comigo, falou assim, você tem que montar um salão para sua esposa. Aí foi a hora que eu falei, mas Deus, falei 2 empresas. O que eu tinha investido virou pó. Como? Com a majestade de Deus, irmãos. Falar isso é algo sobrenatural, só quem vive para crer. Na segunda empresa que eu fiz, que eu montei, eu falo eu porque Deus não estava no negócio, então eu posso falar eu, que foi falida, sobrou uma máquina, uma máquina que é empregada muita tecnologia. E essa máquina é muito cara. E o que aconteceu? Essa máquina estava emperrada lá há mais de um ano, estava lá jogada praticamente, não vendia. Eu tinha até colocado, ajeitado no fundo da minha casa, que era uma máquina muito grande, e ficou lá como um elefante branco. E a solução? Deus falou para mim, você abençoa, você escuta e obedeça, só isso. E abençoe sua esposa, que o resto eu vou fazer. Cheguei para minha esposa e falei assim, Paloma, Deus falou novamente comigo e nós vamos montar um salão para você. A gente já tinha um terreno, mas a gente não tinha condição de montar esse salão. Como? Aí ela falou assim, mas você acabou de sair de 2 empresas falidas, nós estamos engatinhando, como? Eu falei, não sei, mas Deus falou que Ele vai prover. Dali, alguns dias, irmãos, me ligaram, não sei da onde, não sei de que empresa. Falei, alô, quem está falando? Falei, Rodrigo. Ah, o senhor que tem uma empresa assim, que fabricava tal máquina. Eu fiquei sabendo que o senhor tem essa máquina parada. Falei assim, mas como? Eu achei que era troca. Falei, mas máquina parada? É uma máquina parada, o senhor quer vender ela? Falei, mas peraí. Eu tenho uma máquina assim, já faz um ano que ela está parada, eu não sei que condições que ela está. Não, é essa mesmo que nós estamos querendo. A nossa proposta é de X. De 100% que ela valia. O rapaz me pagou 50%. Falei, nossa, mas você teve esse prejuízo? Não. Esse 50% foi o nosso arranque principal para construir o salão da minha esposa. Veja bem, irmãos, até hoje eu falo, eu me emociono um pouco em relação a isso. Por quê? Porque daquela pessoa falida, é aquela pessoa que a partir do momento que ele começou, eu comecei a abençoar a minha esposa, como aqui no capítulo 42, que Deus pediu para Jó orar pelos seus amigos. O que aconteceu logo em seguida, que Jó orou por eles? Deus abençoou e restituiu em dobro. E hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, é esse salão que nos dá a maior provisão financeira para o nosso sustento. E é o salão que eu brinco que é o nosso celeiro de almas. Porque pessoas que vão lá, não são só clientes, mas a gente tem todo um amor para cuidar delas. A gente tem todo um carinho. Sempre que surge uma oportunidade, nós estamos falando de Deus para elas, né? Então é essa palavra que eu gostaria de deixar hoje para os irmãos, esse testemunho, né? E sempre manter a esperança em Deus. Não importa o que esteja acontecendo, não importa se você está vendo portas fecharem, negócios fecharem, os seus sonhos sendo barrados, a sua esperança sendo atingida, não importa. Mantenha a esperança em Deus. Mantenha a esperança em Deus, que a felicidade genuína vai vir. Mantenha a esperança em Deus, que o mais Ele fará. Nós temos que crer nisso. Amém, irmãos? Essa palavra eu gostaria de estar finalizando com uma oração. Tá? Agradeço a oportunidade e a atenção dos irmãos. Senhor, meu Deus Pai, querido Deus, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por essa palavra, ó Pai. Nós cremos que essa palavra foi através do Teu Espírito Santo que ministrou, Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra, Senhor Jesus, possa vir confortar corações de irmãos que estejam passando por problemas, Pai, que
esteja passando por angústias, ó Senhor Jesus Cristo. Venha restaurar corações nessa manhã, Senhor Jesus Cristo. Venha restaurar sonhos nessa manhã, Senhor Jesus Cristo. Apresente, Senhor, mostre a nós, Senhor, mostre aos nossos irmãos, ó Pai, que estejam necessitando, que nós precisamos, ó Senhor Jesus Cristo, renovar a cada manhã, renovar a cada dia as nossas esperanças, ó Senhor Jesus Cristo. Não deixe, ó Pai, que as esperanças no Senhor venham a morrer. Não deixe que famílias venham a perder esperança, que casamentos venham a perder esperança, Senhor Jesus Cristo. Que patrões, ó Senhor Jesus Cristo, não venham a perder esperança que esse país irá melhorar, ó Senhor Jesus Cristo. Não nos deixe perder a esperança que vem de Ti, ó Pai, e nos coloque, Senhor Jesus Cristo, a luz, a sabedoria, a fé que nós temos que ter em Ti, ó Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir, ó Pai, o pão nosso de cada dia, ó Senhor Jesus Cristo. O pão nosso, a fé e a esperança no Senhor, que a nossa esperança nunca venha a morrer, ó Pai, que a nossa esperança nunca venha a falhar, ó Senhor Jesus Cristo. Esteja, ó Pai, o Teu Espírito Santo sempre ministrando nos nossos corações, ó Senhor. Em nome de Jesus, amém.